Uma queda súbita de luz azul atravessou as prateleiras da livraria nocturna. O brilho abriu sombras como dedos, depois o som seco de algo ou alguém fazendo impacto entre livros velhos. Livraria nocturna, loja antiga na Rua das Lâmpadas, no bairro velho da cidade, beirando o cais central. Palácio do Lume, residência do Rei Alfa, no alto do penhasco, a 15 minutos por carruagem da livraria nocturna. Praça das Lanternas, mercado a céu aberto entre o cais e o bairro nobre, ponto de encontro e notícias do reino. O sistema de poder é claro. Omegas nascem com afinidade para limiares, portais e passagens. O dom exige foco e um artefato catalisador, como um colar. Há limite de alcance, não se abrem portais grandes sem rituais. Cada abertura drena dias de vigor, provoca febre e sonhos de sombra. Alfas têm empatia de controle limitada, reconhecem e podem prender uma emissão de poder, mas não podem criar portais sem um artefato. No reino, a ordem é prática e dura. Alfas governam e protegem. Betas administram comércio e ofícios. Ômegas são vulneráveis, frequentemente explorados. As leis permitem ao soberano reivindicar ômegas desabrigados para proteção ou serviço. É cuidado e controle e proteção que pesa como grilhão. Ele despertou com o informe às 11 da noite. A voz do capitão, curta, dizendo do corpo deixado nas escadas do anexo. Ele veio até ali como sempre vinha para tudo, com passos medidos, com o queixo erguido pela cicatriz fina em diagonal, cortando o rosto até o queixo. Olhos corâmbar que mediam o risco, cabelos negros, curtos, penteados em precisão. O Rei Alfa era uma ordem encarnada. Por dentro ele tremia. O medo era antigo. Quando criança, uma decisão de comando custou a vida de sua irmã jovem, naquelas guerras internas que mancharam o reino. Desde então temia perder o controle, repetir a traição que levou um rosto amado. Por fora, frio, ritualista nas manhãs, responde com ordens, move-se por dever e culpa. Ele quer estabilidade, autoridade incontestável. Precisa aprender a confiar, precisa, sobretudo, carregar a culpa sem se punir até quebrar. Ela foi acordada entre páginas e pó. Pele pálida com sardas, olhos verde-mar, cabelos ruivos soltos até os ombros. Um contraste que o mundo parecia não esperar. Medo do próprio poder desde menina. Quando criança, criança abriu uma passagem que levou alguém embora. O episódio deixou-a cautelosa, retraída, sempre olhando os limites do ar. Ela é herdeira da linhagem dos guardiões do umbral, capaz de abrir portais permanentes com um artefato antigo, proibido por lei por risco de colapso entre mundos. Antes do encontro com o rei, era assustada e resiliente. Trabalhava na livraria para se esconder. Queria normalidade, anonimato, segurança. Precisava aprender a controlar o dom e a escolher em quem confiar. No peito, sobre o externo, escondido sob a camisa, morava o pingente do umbral. Medalhão de prata escurecida do tamanho de uma moeda, com um disco de ônix azul no centro. Uma gravação de espiral antiga e uma pequena fissura na borda. Corrente curta e peta, em prata. O pingente é catalisador do poder dela, relicário da linhagem, acende quando o portal reage. A origem foi selada em ritual proibido. Herdou o poder da mãe guardiã. Aos 7 anos, em um rito secreto, o dom foi guardado no pingente para conter danos. A primeira manifestação veio num 12 de novembro, quando tinha 7 anos. Numa noite chuvosa, num beco, o pingente brilhou e abriu uma fresta que sugou as cartas de um vendedor. A data ficou marcada em memórias como um nó no ar. Do lado de fora do palácio,
Pessoas falavam do Duque Serhat, conselheiro influente, olhos de aço, perdera família e fortuna quando portais mal controlados destruíram um vilarejo. Desde então jurara segurança absoluta. Sua ambição era compreensível: monopolizar artefatos de portal para garantir ordem e poder. O custo? A liberdade dos Omegas. Serhat quer o pingente do umbral, usa aliados na corte para minar o rei. Cada movimento é cálculo frio. A chuva de meteoros caiu como punhos no céu. A primeira noite de outono, o primeiro dia da estação das brumas. Os céus cortaram o ar e as energias limiares tremeram. Na livraria nocturna, entre romances encadernados e mapas, o pingente acendeu. Um corredor de luz abriu entre as prateleiras e um corredor do Palácio do Lume. Uma fresta que cheirava a ozônio e sal. Ela caiu no corredor do palácio com respiração presa. Uma respiração quente passou pelo pingente. Um brilho tênue, controlado, como fio de vela. Guardas estavam ali antes que pudesse se recompor. Trouxeram-na ao leito reservado ao rei. Não houve cerimônia pública. Apenas portas que se fecharam, cortinas que tremeram, e o pingente piscando sob a camisa quando as cortinas foram abertas. Ele a viu por um instante antes de as responsabilidades retomarem o lugar. Havia algo frágil e feroz naquele corpo, o mesmo tipo de culpa que o corroía, apenas em outra forma. A presença dela mexeu com o que ele acreditava ser imutável: ordem versus risco, dever versus magnetismo. O palácio sentia o cheiro da chuva e da ozônio. Os corredores sussurravam. Do lado de fora, Serhat sorriu numa sala com mapas. Ele sabia que tempestades assim não eram apenas meteoros. Sabia que o pingente piscaria. Sabia que oportunidades se abrem nos instantes em que as leis vacilam. Ele mobilizaria aliados. A corte começaria a falar. O rei, que até agora respondia com ordens e protocolos, teria que decidir, reclamar, proteger ou algo que ninguém previu ainda. O quarto ficou pequeno, cheio de silêncio e de perguntas. Fagulhas de luz azul nos lençavam contra as cortinas. O pingente continuava a piscar, insistente, quente contra a pele dela. Ela respirou, febril, sonhos de sombra ainda colados aos cantos dos olhos. Ele olhou para essa fissura na prata, para uma espiral que parecia chamar. A noite de outono parecia longa o suficiente para mudar destinos. A história começa ali. 9 meses vão atravessar esta trama de outono à virada da primavera. O reino vai ver ordens desafiadas, segredos puxados à luz e decisões que custam caro. Nada está resolvido. Apenas o primeiro encontro. Apenas o pingente, uma respiração e um rei que tenta não repetir o passado. Se você está gostando, deixe seu like e comente de qual cidade está assistindo. 3 dias depois, no Palácio do Lume, a manhã vinha lenta como mel. A janela da biblioteca dava para o penhasco. Lá embaixo, a Rua das Lâmpadas guardava-lhe a livraria nocturna, 15 minutos por carruagem, e mais além a Praça das Lanternas, entre os dois, onde vozes e rumores se amontoavam como papel jogado ao vento. O pingente do umbral continuava preso ao corpo dela. Agora estava fixado por um broche interno, costurado pela curandeira do palácio. Aquilo o mantinha firme sobre o externo. Não havia mudança física no medalhão. Ainda era prata escurecida, ônix azul, a pequena fissura. À noite, quando ela dormia, o pingente aquecia levemente. Era um calor curto, como sopro de fornalha. E às vezes, um som fino, metálico, vinha do centro do disco, como se algo pequeno percutisse a borda. A biblioteca cheirava poeira e cera. Ela e o rei sentaram-se perto de uma estante alta. As cortinas ainda carregavam cheiro de chuva.
Ele largou a capa com movimentos menos rituais do que de costume. Havia uma hesitação nova nas mãos. Ela tirou a manga para mostrar o broche e o leve rubor no peito. Ela começou primeiro. Voz baixa. Lembro do 12 de novembro. Chovia. Eu tinha 7 anos. Um vendedor falou alto demais. O pingente. Abriu uma fresta. As cartas voaram. Eu não quis. Achei que era brincar. Depois, ouvi só o vazio onde a voz dele estava. Nunca mais ouvi. Desde então eu me escondo do ar. Ele a olhou. Não houve ordem, nem correção. Só olhar que pesava e queria aliviar. Eu também perdi alguém por um erro que dei ordens, disse ele depois. Quando criança, escolhi defender uma posição. A irmã, não voltei a tempo. Desde então, todo comando pesa como culpa. Tenho medo. Medo de ordenar e que algo irreparável aconteça por minha causa. A conversa ficou longa. Falaram sem pressa. Ela contou detalhes que ninguém saberia. Ele confessou-lhe o medo de perder o controle sobre aquele mundo que ele comandava. Logo, algo mudou no tom do rei. A rigidez dos rituais cedeu. Havia menos cerimônia nas palavras, mais busca por entendimento. Ele ouviu. Ela começou a contestar ordens pequenas. Questionou a necessidade de segredos que sufocavam quem precisava de proteção. Ele cedeu um pouco, permitiu que treinasse sob supervisão, sem transformar tudo em decreto. Mas a corte não estava quieta. Senadores pediram audiência, conselheiros cochichavam. Serrat sussurrava medidas de controle em corredores revestidos de tapeçaria. Na Praça das Lanternas, o povo murmurava medo de portais. Leis práticas e duras corriam nas bocas. Omegas sem abrigo perdiam voto e labuta. Emprego se tornava luxo. A presença dela virou munição política. O rei, estrangulado pela culpa e pela pressão, tomou ações concretas. Ordenou vigilância. Um vigia noturno foi colocado fora do quarto onde ela dormia. Guardas checavam portas. Os relatórios chegavam com pontualidade tensa. Ele, que sempre evitara gestos que lembrassem punição, agora assinava instruções com mão trêmula. O ato de proteger parecia se confundir com prender. Ela, por sua vez, tentou aprender a controlar o dom. A bibliotecária do palácio, Maia, de cabelos presos e dedos rápidos, passou tardes com ela. Maia era calma, levava mapas e páginas em que anotava exercícios de respiração e foco. As lições eram simples. Lembrar do ar, medir essa intenção, não soltar o medo no gesto. Aos poucos, a Omega deixou de se encolher, passou a responder a corrigir Maia quando um exercício parecia duro demais. Em público, ergueu a cabeça uma vez mais. Naquele mesmo dia apareceu Erran. Entrou sem alarde. Um homem de cabelos grisalhos, mãos manchadas de tinta, um leve tique no ombro que agitava com frequência. Seus óculos redondos estavam rachados. Trouxe um tomo selado, coberto de fecho antigo. Ele o depositou sobre a mesa com cuidado. Esse livro ficou perdido nas prateleiras do arquivo, disse Erran com voz rouca. Minha cidade natal precisa que se saiba o que antes se sabia. Portais não são só risco. Há modos antigos de estabilizar. Não digo que sejam seguros, digo que há conhecimento. Erran não parecia político. Parecia homem que havia perdido casas para limiares mal fechados. Sua motivação era clara: recuperar saber para salvar quem amava. Ele abriu o tomo com luvas. Quando leu uma passagem, o pingente do umbral esquentou mais. Emitiu um som como metal fino. O rei olhou e sentiu pela primeira vez que o objeto parecia responder também à presença dele, não só ao corpo dela. A sensação de proteção cruzou o peito do rei. Era estranha. Uma obrigação tornava-se afeto. O tomo tinha páginas com símbolos desenhados. Numa delas, uma espiral incompleta combinava com a gravação do pingente.
Eran fez um gesto de advertência. Leiam com cuidado. Isso acende coisas que não controlamos fácil. Antes que pudessem decidir o que seguir, um novo choque político veio. Um emissário chegou. Roupas limpas, olhar calculado. Ele pediu audiência e deixou a sala com um relato que soou como pólvora. Havia testemunhas que viam a Omega caminhar por um limiar antes do corredor entre a livraria e o palácio. A palavra espalhou-se. Acusações vinham em queima-roupa. O emissário exigiu investigação. Sua presença foi uma lâmina na tensa confiança que se formava. O rei ergueu o rosto. A culpa apertou. Temia que investigar fosse expor. Temia que não investigar seria negligência de um trono. Serhat já murmurava por detrás de portas. A corte percebeu novo motivo para a vigilância. No corredor, o emissário deixou algo além de palavras. Depositou uma carta com o selo de Serhat. A mão que segurava o selo era firme, dedos longos, nervosos. A cera do selo brilhava escura. Havia uma promessa implícita naquele gesto. Ação iminente. A carta ficou sobre o mármore. O pingente do umbral parecia zelar. O rei olhou para ela, para o livro, para o selo, e percebeu que proteger significava agora decidir entre medo e confiança. O relógio do palácio marcou o tempo curto e a noite prometeu mais perguntas. Uma semana se passou desde o incidente. A livraria nocturna cheirava a papel úmido e a sal do cais. A neblina salgada subia pelo vão da porta e enrolava nas lombadas. Lá fora, as lanternas azuis da Praça das Lanternas já acendiam suas chamas frias, pequenas luas penduradas que iluminavam vendedores e vozes. Entre as prateleiras, o rei e a Omega caminhavam devagar, passos compassados contra o assoalho rangente. A luz das lâmpadas pincelava os rostos, desenhando o relevo das rugas dele e as sardas dela como mapas. Ela puxou um livro de capa gasta e, com um dedo, indicou um espaço vazio no miolo, uma folha recolhida e costurada de lado, onde havia um segredo, uma pequena carta dobrada, escrita numa letra miúda. Guardei isso aqui quando tinha medo de me perder no correio dos portais, confessou ela, voz que tremia ao dizer o óbvio. Tenho medo de ser usada, que vão forçar minhas mãos, que vão abrir o pingente e arruinar outro lugar por minha culpa. Ele parou. A promessa veio áspera, quase ordens, como era seu instinto. Não acontecera. Eu não permitirei que ninguém toque seu pingente sem meu conhecimento. Verei que fique trancado, vigia constante, leis cumpridas. Ela ergueu os olhos, resposta imediata e dura. Proteger não é prender. Não quero ser uma jaula com tua assinatura. Havia desafio e dor na voz, uma pergunta lançada como lâmina. Ele sentiu o golpe e, pela primeira vez desde que assumira o trono, não respondeu apenas com um comando. Explicou, palavra por palavra, os riscos que via. A memória dos mortos, as vilas desfazendo-se, as promessas de Serhat. Falou de responsabilidade e não só de ordens. Foi um aprendizado em voz alta, bruto e sincero. Ela ouviu, ainda cética, mas menos sozinha. Na manhã que se seguiu, a Praça das Lanternas fervilhava. Os mercadores se reuniam sob as redes de varais, falando de desaparecimentos e do corpo de um moleque que sumira na margem. Rumores corriam como fogos na palha. Alfas de patrulha, armaduras reluzentes, circulavam à vista, revistas rápidas e olhares que mediam cada sombra. As leis começaram a pesar na linguagem. Rumores de decretos mais duros, registros de ômegas registrados por precaução. O rei assinou ordens de patrulha reforçada, uma resposta que queria conter pânico, mas que soou para muitos como continuidade da mesma prisão. Ela saiu à praça para tentar ouvir, para entender as vozes que a queriam vilã. Foi vista,
Um pregador de esquina ergueu o tom, acusou, apontou. Uma pequena multidão juntou-se. A sensação de olhos pondo julgo sobre o peito fez o pingente do umbral aquecer sob a camisa. Guardas se posicionaram, alguns procurando calmaria, outros impelidos por ordens a isolar. O sermão público começou. Palavras sobre perigo, cuidado e necessidade de controle. A culpa pesou como chumbo no peito dela. Culpa de quem abre fendas sem querer, culpa de quem leva medo. Enquanto isso, Erran trouxera seu tomo para essa livraria, insistindo em ler passagens longe das paredes do palácio. Ele folheou uma seção que descrevia símbolos e anotações de rituais antigos. Quando os olhos dele pousaram numa passagem específica, o medalhão vibrou contra o externo dela, emitindo um zumbido fino, como metal afinando. O volume passou a soltar um suspiro de ar entre as páginas. Erran arregalou os olhos e, com dedos cuidadosos, notou microfissuras na borda do ônix e no filete de prata, marcas de desgaste que indicavam uso e desgaste maiores do que pareciam. O sinal foi pequeno, mas claro, algo no pingente sofrera. A tensão escalou quando, vindo da praça, um grupo de mercadores irrompeu pela porta da livraria. Gritos, palavras ásperas, acusavam-na de ser a causa dos desaparecimentos, que seus portais roubavam crianças e mercadorias. Houveram empurrões entre mesas e pilhas de livros. A vibração do pingente cresceu em intensidade moderada, uma luz azul contida como se tentasse falar ou avisar. Guardas, presos entre a ordem do rei de proteger e a pressão do povo, hesitaram. Um mercador quase agarrou o broche que prendia o pingente. Ela recuou, num impulso de pavor antigo que quase a fez abrir uma fresta de ar. O caos tomou fôlego. No meio da confusão, uma voz clara cantou uma nota que calou a sala. Uma jovem vendedora de cantos tinha ervas entrelaçadas no cabelo, cheiro de salva e tomilho saindo contra o pano. Sua mão era marcada por cordas do trabalho, calos e sulcos, e seu sorriso desaparecia quando falava da filha perdida no primeiro colapso dos limiares. Ela veio até a prateleira, olhou para o pingente e num sopro deixou um recado codificado, enrolado numa página solta. Sinais que só guardiões saberiam ligar a um mapa costeiro. Uma pista que escancarava a ligação entre aquele medalhão e um desaparecimento maior, algo que a cidade lembrava em sussurros. Sua motivação era clara: salvar a filha. Seu desespero acrescentou uma nova camada ao caso, tirando-o da esfera de simples medo para uma rede de perdas reais. A situação beirou a prisão. Foi preciso intervenção firme dos alfas para impedir que a Ômega fosse arrastada. Agora havia mais olhos sobre ela, mais boatos para alimentar decisões. Erran apontou as fissuras ao rei, mostrando o desgaste e sugerindo que o pingente havia sido usado mais do que se pensava, ou que procuravam algo que o consumia. A multidão recuou, mas o registro do dia ficou marcado como aviso. Medidas práticas causavam feridas sociais. Ao anoitecer, nas sombras do corredor do palácio, alguém murmurou o nome de Serraf como quem desencadeia uma prece de medo. E, num gesto furtivo, uma figura encapuzada arrebatou a carta que jazia no mármore, aquela com o selo de cera escura. O papel sumiu entre capas, e com ele a promessa de que os próximos dias seriam decididos por mãos mais obscuras do que o tribunal. 2 semanas depois, o pequeno cofre ficava no canto do quarto dela, sobre a mesa de nogueira. Era estreito, forrado em veludo cinza com um trancador simples e uma chave que o rei guardava no bolso da capa quando saía. O pingente do umbral repousava ali, enrolado em um pano de algodão, aquecendo o metal contra o veludo conforme o dia avançava. Guardas faziam rondas à porta. Um vigia noturno, um alfaiate reformado com olhos ruins, anotava entradas e saídas num caderno de capa dura.
Quando alguém pronunciava o nome Serras nas salas do palácio, o cofre vibrava em sintonia. O pingente pulsava com um brilho mais quente, como se reconhecesse a ameaça. Noite fria. Na varanda voltada ao penhasco, o ar trazia sal e rumor da Praça das Lanternas. Ele sentou-se ao lado dela, mantendo distância que militava entre o protocolo e a crescente intimidade. Havia uma manta sobre os ombros dela, cortesia das tardes em que a temperatura caía. Eles falaram sobre responsabilidade e escolha como quem calcula passos sobre pedras soltas. Tremer não é fraqueza, ele disse por fim, voz baixa. É aviso, mas eu não gosto de que me vejam assim. A mão dele tremia levemente quando tocou o corrimão de madeira. Ela olhou para Yamanta, para o ombro descoberto. Não sei se quero conselho ou ordem. Ele hesitou. Então, num gesto tenso e deliberado, puxou a manta dos ombros dela, ajeitou-a por trás do pescoço como se a protegesse, não só do frio. A proximidade foi um ato simples e definitivo. Ele não repetiria aquele gesto em público. Ali, na varanda, criou-se um espaço de verdade. Quando decido, tremo, admitiu. Tremo porque sinto o peso, mas aprendo. Preciso aprender a separar culpa de dever. A confissão era corta, como lâmina. Ela entendeu e pela primeira vez desde que estivera no palácio, aceitou uma instrução sem haver como prisão. Então me ensine a não ser apenas risco, respondeu ela. Ensine como fechar sem ter medo do vazio. Aceitar instrução tornou-se mútuo crescimento. Maia continuou os exercícios de respiração. Ele permitiu que as sessões existissem sob autorização, com horários definidos, e ela concordou em relatar progresso. Não era completo acordo, mas era avanço. A política, contudo, avançava por outros trilhos. O rei convocou o conselho no salão de tapeçaria. Serras enviou representantes com rostos frios. Mercadores ocuparam lugares no auditório como sombra, exigindo segurança para comércio e seguros contra desaparecimentos. Padres exigiam rituais de purga e destruição de artefatos perigosos. O ar do palácio ficou grosso de interesse. O debate foi aceso. O rei propôs confidencialidade e medidas internas. Registro de artefatos, custódia controlada, protocolos de uso. Mas a pressão foi maior. O conselho votou por investigação pública. Medidas de transparência, disseram, acalmarão a praça. O resultado foi um revés prático. A Omega seria submetida a averiguações abertas, e a existência do pingente seria confirmada em documentos que agora poderiam circular. Expor significou ferir. Na Praça das Lanternas, os mercadores já batiam tambores por leis mais duras. Os padres, em sermões, pediam purga simbólica na próxima lua. Omegas perderam liberdade de circulação. Patrulhas começaram a registrar nomes na entrada do mercado. O palácio transformou-se num foco de tensão, onde decisões do trono reverberavam como trovões na cidade. Foi então que a capitã Lisa entrou com botas pingando, vestida de couro encharcado, ombro largo e um braço exibindo tatuagem de âncora que cortava o antebraço em traços negros. A voz era cortante, acostumada a ordens ditas em bares e docas. Protegemos a cidade dos portais antes de proteger príncipes, disse ela sem reverência, e isso inclui impedir treinos às escondidas. Conveniências secretas criam caos. Liza impôs regras imediatas. Treinos noturnos poderiam ocorrer apenas em instalações oficiais e sob supervisão de 2 patrulhas. Sessões privadas foram suspensas. Maia protestou, mas as botas de Lisa falavam por ela. A capitã não confiava em segredos. Sua missão era clara: prevenir qualquer novo colapso costeiro. Para a Omega, a medida foi tijolo sobre a liberdade recém-conquistada. Enquanto isso, Serrati agia nas sombras.
Um subterfúgio atingiu Erhan. Um homem rico tentou suborná-lo para revelar páginas do tomo antigo. Erhan recusou. Um pequeno grupo o esperou na rua atrás da livraria. Um golpe veloz, uma lâmina que perfurou o braço do velho. Sangue manchou as mangas e a caligrafia trêmula do tomo que Erhan segurava. Ele arrastou-se até o palácio, braços marcados e o braço perfurado. Na enfermaria, ele removia o tecido com dedos que tremiam. A ferida ficou com cicatriz e uma falha de força. Erhan não poderia mais ascender escadas com a mesma segurança. A lâmina deixou marca física e uma consequência duradoura, menos mobilidade para o homem que guardava saber. Quando a notícia do ataque chegou ao quarto onde o cofre permanecia, o pingente do umbral reagiu. O brilho tornou-se mais intenso, o metal do disco emitindo um som agudo. O pulsar aqueceu. Era mais quente do que quando Seraph era apenas nome. O cofre pareceu ressonar com o ferimento de Erhan. O objeto ligava-se às memórias de quem tentava salvaguardar seu passado. A tentativa de suborno e a agressão a Erhan chegaram aos jornais da praça. Mercadores exigiam respostas imediatas. Padres soltaram pregações ardentes. A capitã Lisa fechou rotas de entrada no cais. A liberdade dos Omegas encolheu mais um pouco. Na madrugada, um escrivão interceptou um envelope discreto deixado na soleira do quarto dela. O lacre fora rompido por dentro. Dentro, um bilhete aceso de ameaça e um envelope menor com pó de cor esverdeada. O sinal de veneno usado por criminosos para intimidar sem deixar vestígios rápidos. A carta fora enviada antes de ser aberta pela residente. O aviso era claro, escrito com mão firme: não prolongue o risco. O bilhete ficou sobre a mesa do vigia. O cofre, com o pingente dentro, pulsava como se soubesse que o perigo havia chegado até a porta do quarto. O aviso pendia no ar, a ameaça era tangível, e o palácio, por mais que tentasse, estava tão exposto quanto a rua abaixo. No fim de outono, 3 semanas após o primeiro encontro, o vento úmido do mar arrastava cartazes encharcados pelo cais e as gaivotas ficavam estranhamente silenciosas, como se esperassem ordens. O rei organizou uma escolta para levar a Omega à livraria nocturna com segurança. 2 carros de guarda, 4 alfas armados, Maia e Erhan em passo contido. Nas ruas, serrões montados por mercadores e patrulhas impediam a livre movimentação dos Omegas. A Praça das Lanternas fervilhava de olhos que sondavam cada rosto. O pingente do umbral repousava sobre o externo dela, preso pelo broche costurado, e a fissura na prata agora era mais visível. Um risco que cruzava o ônix como um mapa quebrado. Ela o carregava ela mesma, do lado de dentro do casaco, e a rachadura no disco negro parecia ter alargado, um fio de luz mais claro no sulco. Na rua junto ao cais, antes de entrarem na livraria, a presença do mensageiro do norte quebrou a fila de passos. Rosto queimado, marcas vermelhas que se estendiam pelo pescoço, voz áspera como brita, ele trazia uma bolsa vazia presa ao cinto. Entrou como se cada palavra lhe custasse e deixou a bolsa no balcão como entrega simbólica. Vim pagar por um erro, disse, cada sílaba raspando. Ano passado facilitei a retirada de artefatos. Levei gente onde não devia, quero reparar. Havia no olhar a urgência de quem busca perdão, e na voz o peso de noites em que lembrava o som de portas sendo fechadas sobre desastres. Ele deu uma pista que acendeu o salão. Depósitos abandonados no norte do cais, porões marcados por ferro corroído, um nome de rua que Erhan reconheceu das anotações antigas. Não trouxe mapas, apenas lembranças e uma sensação de culpa que o envergava para a frente. A informação complicou tudo. Serras procurava monopolizar artefatos.
Um local provável significava que mãos diferentes e mais violentas também sabiam. Eles discutiram planos rápidos para verificar os sítios, mas a decisão foi adiada. A escolha foi voltar ao Palácio do Lume com a Omega sob proteção reforçada. Ela havia aceitado a ajuda, não mais como rendição, mas como estratégia. E ele, o rei, escutou. Aprendeu a ouvir antes de julgar o mensageiro e as dores que trouxe. Quando ela contou pela primeira vez com detalhes inéditos a história da mãe guardiã, foi numa voz que se desfez em lembranças longas. Minha mãe era capaz de fechar um limiar com as mãos, ela disse, olhos baixos. No meu 7º ano, ela me ensinou a sentir o ar, a contar os batimentos antes de soltar. Numa noite, quando tentei ajudar um caminhante perdido, ela me pegou pela cintura e fechou a fenda com o corpo contra o vórtice. Ela sangrou palavras que eu não entendi, e no dia seguinte o selo no pingente estava quente como se tivesse guardado a dor dela. Mais tarde foi levada por uma transgressão que eu não via chegando. Meus sonhos sempre cheiram a sal daquela noite. As palavras vieram cruas e cada detalhe reagiu ao pingente com um leve tremor. Ele não respondeu com abraços oficiais. Tocou o cotovelo dela com a mão direita, firme, deixando o polegar repousar sobre a pele fininha sob a manga. O gesto não era possessivo. Era promessa não verbal. Estarei aqui, não vou ordenar onde você não puder escolher. Ela sentiu o peso do gesto como socorro. Aceitou a ajuda de verdade. Ele aprendeu a ouvir o medo sem traduzi-lo imediatamente em decreto. Cresceram um no outro, à margem do público que exigia punição. Na volta pela Praça das Lanternas, o ar cortou com ansiedade. Guardas conduziam o caminho, mas a escolta foi parcial e vulnerável. Um grupo oculto esperava atrás de uma doca, sombras entre caixas. O mensageiro do norte, a expressão endurecida, estava ao lado da Omega quando o primeiro ataque veio. Uma mão rápida, em luvadas, tentou arrancar o pingente pela frente. A reação foi imediata e selvagem. O pingente do umbral vibrou com violência, emitindo um pulso azul que cortou a luz das lanternas por um segundo. Uma pulsação que fez os rostos se apagarem e reincidir numa claridade fantasmagórica. O som foi agudo, como metal riscando pedra. Na luta, uma lâmina encontrou o tecido da camisa dela. O corte foi curto e certeiro. A faca não buscou matar, buscou o objeto. A lâmina rasgou o pano e marcou a pele, sangue quente manchou o colarinho. Ela gemeu, mais de choque do que dor no primeiro momento, e o risco na superfície do pingente pareceu abrir-se como se a pressão tivesse empurrado para dentro da fissura. Um guarda caiu derrubado, outro prendeu o atacante com uma chave rápida. O mensageiro do norte gritou uma direção, chamando a atenção para um segundo homem que se afastava. Um defensor de aluguel, um dos alfas da escolta, segurou a mão dela enquanto afastava a manga para avaliar o ferimento. Uma cicatriz que ficaria, um lembrete visível do que havia sido tentado arrancar. Os atacantes recuaram. Houve feridos leves entre os guardas. Um deles fugiu, deixando para trás algo pequeno e metálico. Uma lasca com um selo conhecido por Erhan. Um símbolo que vinha aparecendo em subornos e ordens de Serrath. Um emblema geométrico entalhado em metal escuro. Ninguém falou na hora. O fragmento teria somado poucas palavras a uma prova concreta. Serrath estava mais perto do que se imaginava. O mensageiro do norte recuperou a bolsa vazia e a virou, como se fosse conter menos coisas do que antes. O rosto queimado tremia com alívio e medo. A brisa do mar varreu o resto dos cartazes. As gaivotas voltaram a se mover, e a Praça das Lanternas parecia mais funda, mais perigosa. Ao retornar ao Palácio do Lume, os curandeiros examinaram a cicatriz enquanto o pingente, aquecido e mais fissurado do que antes, repousava na mão dela.
A rachadura no ônix agora era visível a olho nu. O fragmento metálico ficou sobre a mesa do rei. Serhat vinha deixando sinais. A tensão aumentou. No ar ficou a certeza de que a perseguição cruzaria portões e papéis. E enquanto a noite fechava as cortinas, o fragmento de metal cintilava sob a lamparina como promessa de que a caçada mal começara. Meses depois, quando as noites já eram mais frias, o palácio do lume continuava a pulsar sob a mesma tensão, mas com cuidados novos e mais severos. O pingente do umbral não ficava mais sobre a mesa de nogueira. Fora enrolado num pano macio, guardado numa bolsa forrada de veludo dentro do pequeno cofre. A chave ainda morava no bolso da capa do rei quando ele saía, e a guarda da caixa era feita pela guarda real, durante o dia e pelo vigia noturno. O alfaiate reformado, quando as lâmpadas da ala se apagavam. O pingente tinha agora uma fissura maior, um risco que abria o ônix como linha de mapa, e o brilho que às vezes escapava dali era motivo de rondas adicionais e de relatórios ao amanhecer. O rei, por sua vez, andava dividido. Internamente lutava com o medo de perder a autoridade caso se permitisse parecer emotivo diante do conselho e da cidade. Externamente sabia que precisava agir com firmeza. Após a tentativa de arranco na praça e as lascas de metal com o selo de Serhat deixadas como aviso, convocou a guarda real para patrulhar rotas, escoltas e locais onde artefatos poderiam ser guardados. Foi um gesto prático, pensado para conter uma ameaça concreta, mas também um gesto que anunciava ao reino que o trono se moveria com força. Serhat, com seu ardor calculista, reagiu como esperado, alimentou uma investigação pública. Usou testemunhas plantadas em feiras e mercados para incitar medo. Entre eles havia vozes que já se habituavam a falar em nome do povo, repetindo que o segredo no palácio era sintoma de corrupção. Foi aí que surgiu Mira, jovem conselheira de traços agudos e fala rápida, uma cicatriz fina no lábio superior que dava ao rosto uma frieza controlada. Mira queria posição. Entendia que expor a Omega e o pingente poderia abrir-lhe caminho. Ela começou a plantar provas, declarações de vizinhos, esboços feitos por um observador de praça, pequenos relatos sobre um brilho visto por detrás de cortinas, e sua habilidade foi simples, transformar medo em urgência pública. Ao mesmo tempo, as igrejas erguiam sermões vindos de púlpitos escuros. Os portais eram perigo espiritual, diziam, fendas onde almas poderiam se perder. Famílias de mercadores organizaram vigílias noturnas nas docas, lanternas alinhadas como guarda-pés contra o mar e canções de proteção que ninguém tinha certeza se acalmavam o vento ou a consciência. A cidade inteira parecia decidir entre aprisionar ou perder de vez sua própria segurança. Foi nesse cenário que marcaram um treino autorizado. Na câmara de estudo do palácio, com Maia, Erran e 2 guardas presentes, ela aceitou tentar um exercício controlado. Havia regras, tempo marcado, artefato sobre a mesa, nenhum risco deliberado de abertura ampla. A sessão era novidade e tinha a aprovação relutante do rei, que vinha observando à distância, preso entre a necessidade de vigilância e o medo de ser visto fraco. Ela respirou seguindo as instruções, sentiu o ar como se fosse um fio na garganta e buscou o limite que Maia ensinara. A pequena fresta que veio foi mínima, uma fenda que mal se abriu como uma boca de concha. Mas o que surgiu dali não foi espaço vazio, foi uma imagem. Uma rua de feira na chuva, a mesma 12 de novembro que viveu em memória. O vendedor que falou alto demais, o som que se esvaiu. A visão atravessou-a com a força de um nome pronunciado na infância. Seu corpo estremeceu e a fresta fechou com um sopro de ar, como se a lembrança tivesse sido puxada de volta. O rei viu e algo em sua máscara cedeu.
Em público limpo teria mantido-se o recato. Ali, sozinho com o pequeno círculo, aproximou-se. Quando ela recuou, o rosto pálido e as mãos trêmulas, ele tocou-lhe a mão com um gesto breve, aprovado e terno, um toque que não ordenava e não prendia, um reconhecimento simples. Foi um ato de permissão para continuar, um gesto que lhe deu força antes mesmo de ela perceber que precisava. Em silêncio, ele lutou depois com a ideia de que esse toque poderia ser usado contra ele. Os inimigos contariam que o rei dera liberdade, os aliados diriam que era compaixão. O medo de perder a autoridade permaneceu, mas naquele segundo a ternura falou mais alto. Quando a fresta se fechou, o pingente do umbral brilhou mais forte que nas semanas anteriores. Erran, com os olhos antigos e a mão manchada de tinta, segurou o medalhão para examiná-lo e notou algo novo. Um traço de luz parecia ter ficado preso na fissura, uma faixa tênue que não se apagava mesmo após a noite. Era como se a memória daquela abertura tivesse deixado um fiapo luminoso embutido no ônix. Erran anotou com a caneta que tremia. Traço persistente, possível alteração na condição do selo. Mira, entretanto, já havia plantado um observador oficial para a sessão, um escrivão de gabinete que ela convenceu a anotar detalhes e a descrever a cena com ênfases que serviam a seu objetivo. A jovem conselheira reuniu as testemunhas alinhadas e apresentou relatos que misturavam observação com interpretação. Nas tavernas, sua versão cresceu. Não fora treino controlado, disseram, mas uma abertura real, prova de perigo iminente. As vozes nas feiras, treinadas por Serras, repetiram as palavras e a opinião pública vacilou novamente. No fim da tarde, quando as lâmpadas começaram a acender, Mira entrou na sala de mapas onde Serrat aguardava com um sorriso contido. Ela deslizou um relatório sobre a mesa, imagens esboçadas do pequeno portal, depoimentos alinhados e a palavra que Serrat queria ouvir: urgência. O plano começou a se desenhar ali, em tinta e papel. E o perigo não era mais apenas um risco técnico, tornava-se justificativa para medidas que mudariam o reino. A sensação que ficou no ar foi de risco ampliado. O palácio protegia o pingente, mas por trás das cortinas, outros já faziam contas sobre como tirar dali o que precisavam. 4 meses desde a queda do portal. A Praça das Lanternas estava tomada por velas dispostas em círculos desconexos, algumas acesas em desafio, outras em oferenda. Havia uma divisão visível entre as vigílias. De um lado, famílias que queriam respostas e justiça. Do outro, grupos que pediam proteção e que temiam que qualquer leniência se trouxesse mais aberturas. Mercadores fecharam portões com tábuas e correntes, lanternas azuis tremeluziam por trás de cortinas, e a brisa do mar carregava conversas cortadas ao longe. O funeral aconteceu numa plataforma improvisada perto do cais, onde o vento misturava cheiro de sal com incenso. O morto era um dos perdidos, um rapaz que trabalhara nas docas, lembrado pelas mãos calejadas e por um sorriso que ninguém mais ouviria. O cortejo começou na praça e seguiu pela rua de paralelepípedos até o litoral próximo ao Palácio do Lume. O rei e a Omega caminharam lado a lado, sem mantos reais, entre o povo que os observava com olhos que variavam entre piedade e acusação. Havia um novo tipo de intimidade entre eles. Agora sabiam das costas que o outro carregava, dos medos que se dobravam em noites curtas. Na beira do cais, diante do mar cinzento, trocaram promessas práticas mais do que palavras de consolo. Eu guardarei a chave sob o meu corpo antes de dormir, disse ele, voz baixa, e ela viu o gesto como renúncia ao conforto do palácio. Se alguém vier à noite, não haverá segredo que eu recuse a meu próprio sono. Ela segurou a mão dele com firmeza. E eu irei ao arquivo contigo, não mais escondida. Vou te mostrar como sentir antes de agir.
Se for preciso, impedirei o uso do pingente com meu próprio corpo. Era promessa de proteção mútua e de sacrifício. Ele abrira mão de longas horas de repouso e de distância cerimonial. Ela abria mão do anonimato e aceitava que o conhecimento de Erhan fosse partilhado sob salvaguarda. Erhan apareceu no funeral com a bandagem ainda firme no braço ferido. Caminhava mais devagar, apoiado num bastão, os olhos fundos e ansiosos. Aproximou-se do rei quando as palavras terminaram e, em voz que tremia, pediu proteção para seus arquivos. Guardem meus livros e mapas, disse. Se Serhat conseguir os locais, não restará ninguém para enquadrar a história. Levou para fora do manto uma cópia lavrada de um mapa antigo, traços que mostravam depósitos, porões e marcos que combinavam com relatos de desaparecimentos. O papel tremia tanto quanto a mão de Erhan. Sua motivação era clara: proteger a verdade de cair nas mãos de quem quisesse transformar conhecimento em arma. A revelação do mapa complicou tudo. O murmúrio entre os presentes cresceu como onda que vai ficando maior. Se haviam outros artefatos, as implicações eram enormes. Serras, que não comparecera aberto ao funeral, aproveitou a ocasião. Mira apareceu ao lado dele pouco depois do enterro, discreta, e em voz baixa o emissário de Serhat sussurrou em ouvido do rei que uma operação para capturar o pingente ocorreria na próxima semana. A notícia caiu como pedra no lago. As bordas do cortejo se fecharam em silêncio de receio. Enquanto a cidade chorava, nos bastidores se tramava uma moção. Serhat e Mira planejavam apresentar ao conselho, já marcado para a votação, uma ordem de selamento, um ritual público que justificaria a apreensão de artefatos e violaria direitos da Ômega. A Praça das Lanternas, dividida, reagiu com vigílias em que velas eram postas ora em memória, ora em protesto. Algumas famílias se alinharam atrás do rei, segurando faixas que pediam misericórdia e justiça. Outras, lideradas por mercadores e por homens temerosos pelas rotas de comércio, bateram tambores pedindo proteção absoluta. As portas das lojas fecharam com mais força. No cais, cadeias foram arrastadas e cadeados trancaram armazéns que antes haviam sido abertos para o mercado noturno. O ruído do medo alimentava o brilho do pingente, mesmo distante no Palácio do Lume. No cofre, sob o veludo e a guarda reforçada da guarda real, o pingente do umbral irradiava algo novo. A fissura na superfície do ônix agora continha um fio de luz constante que parecia respirar com o pulso da cidade. À noite, quando protestos e vigílias enchiam as ruas, o brilho tornava-se mais intenso, como se o objeto respondesse à pressão social. Relatórios informavam o palácio. Cada batida do povo fazia o disco aquecer e emitir um zumbido alto o suficiente para ser notado pelos vigias. A guarda fora duplicada, o escrivão do cofre trocado por um alfaiate de olhos melhores, e a chave permanecia no bolso do rei durante o dia. Erhan, com o braço enfaixado e o olhar mais grave, deixou à corte a cópia do mapa. Se Serhat traz um rito de selamento, vão querer fechar tudo. Não só o pingente, vão vasculhar, confiscar, apagar memória, advertiu. Seu pedido foi simples: proteção física ao arquivo e garantia de acesso controlado para quem realmente buscasse saber. O rei, já acostumado a pesar culpa contra dever, prometeu perante os presentes. Maia e a capitã Lisa juraram manter as cópias sob guarda durante o conselho. O sacrifício que ele fez foi claro: abrir mão de aparente controle absoluto para permitir que Erhan salvasse o que restava do saber antigo. Ao final do funeral, enquanto a multidão se dispersava em grupos que cochichavam planos e receios, um mensageiro da guarda real retornou com notícia que congelou os passos.
Rastros de sapato foram encontrados descendo das muralhas até o cais, marcando uma trilha que terminava entre caixotes e lonas molhadas. Alguém, estava claro, estudava o litoral. A guarda seguiu as marcas, mas o aviso era inequívoco. Não seria apenas política nem decreto. Havia quem caminhasse debaixo das sombras, pronto para avançar. A votação no conselho fora marcada. A moção de Serhat, treinada nos corredores do poder, aguardava. Mas agora havia mapas, promessas trocadas na beira do mar e um pingente cujo fio de luz pulsava conforme a cidade decidia seu destino. Enquanto as vigílias dividiam o povo e os comerciantes trancavam portas, a guarda real lia os rastros de sapato no cais e entendeu o que significava. Uma incursão estava sendo planejada, e o tempo para preparar defesas era curto. Na noite anterior à votação do conselho, o Palácio do Lume estava em tensão elétrica. No salão de recepção, tapeçarias murmuravam com passos medidos, e as luzes das lanternas lançavam sombras que pareciam formar assembleias próprias nas paredes. Cartazes e panfletos colados nas esquinas da cidade, discutidos nas tavernas e sussurrados por vendedores da Praça das Lanternas, transformavam o debate em coro. Segurança acima de tudo, liberdade a perder. Enquanto isso, Erran havia selado o pingente do umbral fora do quarto da Omega, enrolado num pano e guardado num cofre de madeira que ele mesmo trancara. O fio de luz na fissura pulsava com intenção, mais forte que antes, como se percebesse a frequência de uma pressão que vinha de longe e também da própria cidade. Mais cedo, depois de um treino contido na câmara de estudo, houve um momento que ninguém na corte repetiria em público. Ela recuara, com a mão cortada por um arremesso de faca inimigo na praça. A dor era curta. A faca buscara o objeto e deixara mais que sangue, deixara nostalgia de medo. No corredor, longe dos olhos da guarda, o rei pegou um pano úmido, molhou-o em água quente e com mãos firmes limpou o corte. Ele falou pouco. Havia ternura explícita naquele gesto prático. Limpou a pele e pressionou levemente para estancar, manteve a cabeça dela entre as palmas, como quem segura o vento. Foi um cuidado que não se confundia com protocolo. Foi intimidade nova, um reparo sem palavras que deixou os dois respirando diferente. Ela confiou mais. Ele agiu com uma ternura que mostrava crescimento. Não só um rei que protege por decreto, mas um homem que aprende a cuidar sem dominar. As defesas se articulavam. A capitã Lisa alinhou rotas de patrulha e armou um esquema de guarda dupla ao redor do cofre no salão de recepção. Maia e Erran revisaram mapas e tomos. Erran, naquela mesma noite, fizera outra visita secreta à livraria nocturna para consultar os últimos tomos que trazera, buscando rituais de proteção. A consulta foi rápida e cautelosa, com vela baixa e páginas cobertas por pano. Voltou com anotações que acrescentaram um selo suplementar ao cofre de madeira, mas advertiu: nada era absoluto. O fio de luz do pingente reagia a cada menção dos nomes, a cada rumor. Sua luz crescia agora em resposta a frequências externas, orações nas tavernas, tambores na praça, e mais perigoso, a intenção de mãos que desejavam tomá-lo. No salão, o clima era um campo de batalha moral. A Omega carregava um conflito interno que a consumia, o medo de ser a causa de uma guerra, de transformar seu dom em catalisador de destruição. Externamente, a votação se aproximava para decidir se habilidades limiares seriam juridicamente privatizadas, se Omegas seriam cadastrados e seus artefatos arquivados sob propriedade estatal ou entregue a consórcios de segurança. Serhat e Mira articulavam medo. Serhat sussurrava que apreensões públicas trariam ordem.
Do outro lado, grupos de mercadores e famílias chantageadas pediam proteção absoluta, enquanto pequenas fileiras de vizinhos nas tavernas pregavam liberdade e acusavam o palácio de traição se cedesse. E então surgiu o traidor, um criado antes discreto, Jorem, de mãos sempre frias, era visto nos corredores com olhar fechado e passos medrosos. Ninguém notara em que momento suas mãos haviam começado a tremer mais do que o costume. Motivado pelo medo de ver sua família afundar nas dívidas e seduzido pela promessa de perdão de Serhat, ele começara a entregar rotas internas e horários de ronda. Na noite decisiva, quando a lua mal se via, Jorem foi apanhado em flagrante na câmara do cofre, as mãos congeladas sobre a laferragem, dedilhando o selo que Erran colocara. Não buscava abrir por avareza, mas por barganha. Papel com rotas do palácio e um mapa de entradas que Serhat exigira em troca de mercês para sua gente. A captura foi imediata. Laisa, com punho de aço, prendeu-no segurando-lhe o braço com força. A guarda isolou o corredor. O pingente reagiu. O fio de luz na fissura cresceu, alongou-se por um instante como se uma frequência maior estivesse sendo projetada sobre ele. Um chamado de alerta que vibrou pelo cofre de madeira e chegou até os ossos do castelo. Erran apareceu com a respiração curta e confirmou que o selo tinha marcas de tentativa de violação. A madeira do cofre rangera como se tivesse sentido dedos que não eram dos guardiões. A confrontação tornou-se moral para o rei. Jorem, com voz trêmula, confessou que agira por medo de perder a família, por barganha pela sobrevivência. Serhat prometera perdão e um novo futuro, uma moeda que o criado acreditou poder comprar com traição. A decisão do rei poderia ser morte sumária, prisão exemplar para acalmar a corte, ou misericórdia calculada que preservasse a prova e transformasse o traidor em testemunha contra quem o havia comprado. No salão de recepção, diante de Maia, Erran e Lisa, ele escolheu a segunda via. Poupou a vida do criado, entregou-o à custódia para interrogatório público que o humilhasse e o tornasse útil. Era um gesto que misturava culpa e estratégia, não clemência sem cálculo, mas uso da misericórdia como arma política. O gesto surpreendeu Lisa, dividiu conselheiros e doeu nele mesmo, porque perdoar parecia ao mesmo tempo mostrar fraqueza e reafirmar um valor ao qual ele se agarrava. Do lado de fora, a cidade fervilhava nas tavernas e nas praças. Debates salgavam as gotas das chuvas velhas. Cartazes amassados espalhavam-se por postes. Proteção agora, liberdade para os omegas. As vozes cresciam. E pela noite Serhat, que já cheirara sangue e política, convocou uma sessão extraordinária do conselho. Amanhã ele chegaria com evidências, com o rosto público, pronto a expor a Ômega e pleitear a apreensão do artefato. A notícia foi como corda sendo esticada no salão do palácio. O fio de luz no pingente pulsou mais uma vez, como se o próprio objeto soubesse do que viria e guardasse em si a resposta do reino. O dia da votação chegou pesado como chumbo. Serhat entrou no salão com a firmeza de quem já contava com a vitória. Mira trouxe os papéis, testemunhas alinhadas, e o conselho, forçado por medo e pressão, permitiu que o rito de apreensão ocorresse em praça pública, num espaço aberto junto ao cais, sob a vigília da cidade inteira. Foi ali que Serhat revelou seu plano, arrancar a energia do pingente em nome da segurança. Ele jurou que faria o povo dormir sem medo. Por baixo da palavra havia outro peso, medo pelo que perdera numa aldeia incendiada por limiares fora de controle. Essa dor explicava sua obsessão, mas não justificava o método. Quando o ritual começou, Serhat não trouxe um artefato legítimo, trouxe instrumentos de extração, ritos mal costurados
e uma vaidade que subestimou o preço do limiar. A tentativa exigia vida, calor vital. Serhat puxou a energia com mãos que já não podiam medir o retorno. O pingente vibrou. A fissura brilhou em luz azul. E depois, por trás dela, um ouro antigo começou a surgir. Ele forçou mais. A ruga da cidade se abriu, como uma ferida. A Omega não hesitou. Ela se lembrou de sua mãe na beira do vórtice. Sentiu a respiração do ar como uma corda. Em vez de fugir, colocou-se entre Serhat e o artefato. Aceitou a linhagem inteira naquele momento. Sentiu cada nome de guardião como um fio ao redor do corpo. Um som saído da garganta de Erran avisou que aquilo exigiria preço. Maia e Lisa seguraram a linha de guardas. Taine, veterano que sempre marchara na frente, avançou para protegê-la. Serras puxou energia demais. A descarga quebrou canos de ar e lançou uma súbita fome sobre os corpos. Erran correu para o tomo, tentando ler palavras que pudessem selar o fluxo. Uma fagulha saltou. O velho arquivista foi atingido no rosto. O sangue lhe cobriu o olho esquerdo. Depois o olho se fechou. Erran gritou, mas não caiu. Taine foi golpeado ao empurrar a Omega para trás. Seu peito não resistiu. Ele morreu ali, silencioso, segurando o pano do colete, como se esse ato fosse suficiente. O mundo encolheu. O rei entrou em cena de forma que ninguém o vira antes. Ele fez o que evitara por anos, tomou decisão que pesava mais que protocolo. Em vez de ordenar distância, aproximou-se de Serhat e deixou que sua voz humana tentasse contrabalançar. Usou sua limitada empatia para segurar a emissão de Serhat, não para criar, mas para prender as bordas da descarga. A energia rebateu contra o rosto do rei. Uma lâmina de luz raspou sua face. Quando a poeira baixou, havia uma nova cicatriz, mais profunda e antiga que a primeira, rente à têmpora, cortando até o lábio. Era a prova de uma aposta feita com o corpo. A Omega, sentindo o colapso, fechou os olhos e se deixou consumir pelo rito, com um ato que foi ao mesmo tempo sacrifício e origem. Em volta dela, a fissura no pingente não estourou em destruição. Em vez disso, o medalhão se partiu em dois sob uma luz dourada que parecia um sopro de cura. A fissura selou com filetes de ouro que escorreram como tinta seca. Uma metade aderiu ao osso do peito dela. A outra metade veio até o manto do rei, onde ele a prendeu com as próprias mãos como um broche de prata nova. A metalurgia mudou. Prata e ônix agora envolviam sulcos de luz dourada e gravações novas, espirais e palavras antigas da linhagem, marcando uma aliança. O sacrifício cobrou seu preço. A Omega desmaiou ao fim do ritual. Quando despertou, estava exausta de um modo que a fazia esquecer tardes inteiras. Perdeu as lembranças de uma tarde, o tempo que o ritual ocupou, recuou como se tivesse sido arrancado dela. Ficou com uma cicatriz fina onde a faca do ataque na praça atravessara a pele. O talento tinha sido usado de forma definitiva, parte da memória daquela brisa das brumas fora consumida. Erran sobreviveu, mas perdeu esse olho esquerdo e ganhou, na mão que ainda escrevia, uma pressa maior de guardar verdades. Thane morreu. O corte no peito do castelo doeu. Serhat não sobreviveu. Ao tentar extrair a energia, consumiu-se. A fome vital do rito tornou-se contra ele. Sua vida estreitou como vela derretida, e nos últimos instantes sua face mostrou medo puro, não de perder bens, mas de ter falhado em proteger aqueles que amara numa aldeia antes. A cidade não chorou por ele, entendeu sua dor e sua culpa. Foi-se pela própria escolha de usar violência em nome do medo. As consequências políticas foram rápidas. Mira foi julgada cúmplice. O rei, com ferida visível, foi severo na justiça.
exílio para Mira e alguns cúmplices, termos de reparação para famílias afetadas, proteção reforçada à livraria nocturna. Erhan recebeu abrigo e guarida nos arquivos do palácio. A curadoria passou a ser mista entre a guarda e Maia. Lisa foi promovida, agora comandava uma guarda mista, formada por alfas e cidadãos treinados, destinada a proteger artefatos e a garantir liberdades básicas. A jovem vendedora de ervas encontrou a filha, entregue a um esconderijo que Serrache explorara. Lágrimas e abraços costuraram um reencontro que a cidade por um momento celebrou. O pingente dividido tornou-se símbolo. A metade dela queimou-se ao peito e não mais poderia ser removida sem um rito de consentimento mútuo. A metade do rei reluzia no manto do Palácio do Lume. O selo, que antes era segredo, ficou agora gravado em cada ato. Compartilhar poder era dividir responsabilidade. 3 meses depois, no parapeito do Palácio do Lume, o vento marítimo varria as últimas brumas. A livraria nocturna seguia protegida por acordos públicos. A Praça das Lanternas reabria, suas barracas alinhadas e feiras sendo retomadas com vigilância e maneiras novas de registrar artefatos. O rei seguiu com sua rotina de governar, agora com a cicatriz no rosto e um broche no manto. A Omega caminhava ao seu lado com a metade do pingente no peito e a marca da lâmina no braço. Erhan, de um olho só, organizava arquivos com nova fé. Lisa treinava guardas civis e alfas. A cidade respirava, ainda cautelosa, mas em paz. Eles ficaram por um instante olhando Yukais. O sol nascia pálido como promessa de trabalho. Rei, ficarei ao seu lado, não por direito, mas por escolha. Omega, e eu abrirei caminhos com você, com custo e cuidado. Sem mais palavras, caminharam de volta para o interior do palácio. A festa que descia em direção à Praça das Lanternas era contida. Risos e passos, velas e mercadorias. Um começo prático, não um final perfeito.